Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu sou o Dr. Rogério Pavan, sou cirurgião dentista e biorreprogramador. E estamos aqui para falar mais uma vez sobre a odontologia do século XXI, mais especificamente sobre biorreprogramação bucal, tá? Uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca. Você já deve ter visto os nossos episódios anteriores, onde nós abordamos diversos assuntos, alguns desconhecidos da maioria das pessoas, como a síndrome da bola de boliche ou da odontologia biológica, e alguns mais comuns, como o processo de tratamento para ronco e apneia. Por que a boca é o caminho mais correto para se tratar dos distúrbios de ronco e de apneia, tá? Então, se você ainda não viu esses episódios, convido você a verificar esses episódios que são específicos, né? Então, as pessoas normalmente vão escolher o tema que elas têm interesse e vão ouvir o episódio. Mas tem também alguns episódios de forma geral que eu aconselho que você dê uma boa olhada com bastante cuidado, porque vai explicar para vocês quais são as 7 funções da boca, especificar cada uma delas, por que a boca controla o sistema respiratório, por que a boca controla o sistema bioquímico digestivo e até mesmo o equilíbrio da sua coluna. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha nos episódios anteriores. De qualquer forma, vamos aqui caminhar com o episódio de hoje, onde vamos falar sobre otite. Eu sei que você já deve ter se perguntado assim, poxa vida, mas o que otite tem a ver com a boca? Então, veja, otite é um processo infeccioso do ouvido, certo? E o que tem a ver com a boca? Bom, na verdade, a otite tem a ver com a cavidade nasal. Existe um canalzinho chamado trompa de Eustáquio que liga do nariz até o seu ouvido. Esse canalzinho serve para transportar ar, tá? No entanto, quando o processo infeccioso se instala na região do nariz, esse canalzinho também acaba drenando secreção, principalmente nas crianças que mamam deitado. Então, se você for no seu pediatra, ele vai recomendar que o seu filho não mame deitado, porque isso pode favorecer até mesmo o leite entrar por ali, ir para a região do ouvido e favorecer quadros infecciosos, ok? Claro que a posição correta para se amamentar é sentado. Você já tentou, por exemplo, pegar uma garrafinha d'água, deitar numa cama e beber essa garrafinha d'água? Você vai encontrar dificuldade para fazer isso. Então, seu filho, seu bebê, deve mamar sentado, porque daí ele vai fazer os movimentos corretos da arcada para sugar o leite do peito da mãe, tá bom? Então é assim que funciona. Num outro episódio nós podemos até falar para vocês melhor sobre isso. Nesse episódio vamos então tratar das otites. E a gente sabe que a otite pode ser gerada numa situação dessa, tá? Mamar deitado. No entanto, o quadro mais comum é que a secreção venha a ser drenada do nariz em direção ao ouvido e faça infecção lá na parte do ouvido. Tem ouvido médio, otite externa, otite média, interna. Então, são vários tipos de classificações. Outra questão muito importante veja no episódio da síndrome da bola de boliche, porque quando se tem as torções cranianas, onde o olho um fica mais alto que o outro, a orelha um fica mais baixo que o outro, a face ela fica torcida, isso é extremamente comum. Quase que 100% das pessoas que eu analisei tem esse tipo de torção. Esse quadro também favorece ao quadro de otite, tá? Por quê? Porque ele cria uma compressão desse canalzinho, que é chamado de trompa de Eustáquio, e aí acaba não tendo um fluxo de ar adequado, favorecendo o quadro infeccioso. Perfeito? Então, muito bem. Mas, doutor,
o senhor é dentista. De que forma um tratamento bucal tem a ver com otite e, mais do que isso, tem a ver com a parte respiratória? Então, se você pensou desta forma, quer dizer que você ainda não ouviu o nosso episódio anterior que fala sobre o controle da respiração através da boca. Convido você, depois que terminar de ouvir esse aqui, dá uma olhadinha lá para pegar o outro, para entender como que a boca controla esse sistema tão importante que é a respiração. Muito bem, mas eu vou explicar aqui de uma forma resumida para você. A sua arcada dentária ela tem que ter o volume ideal para acomodar a sua língua. Toda vez que a arcada dentária apresenta alguma falha de crescimento, ou seja, ela ficou menor do que deveria, ela comprime a língua fica amassadinha a ponto de que você consegue ver estas alterações. Se você, diante do espelho, colocar sua língua para fora e perceber que ela tem ondulações na lateral, marquinhas, são as marcas dos seus dentes, ou como se fosse um rio com os afluentes no meio da língua ou em partes da língua, isso é uma representação de que a sua língua não está cabendo dentro da sua boca. Relaxe, você não tem a língua maior do que a boca. Na verdade, você tem uma boca pequena que não consegue acomodar sua língua. Sua língua, nesta condição, recua para trás e estreita a passagem do ar na garganta. Então, a garganta, ela tem como as paredes dela, na parte posterior tem a coluna vertebral, está revestida por um tubinho, né? Dos lados, em alguns trechos, tem as amígdalas, e para frente, em boa parte dessa extensão, dessa coluna aérea, como nós chamamos, a região da orofaringe, é a língua que é a parede anterior. No entanto, se a língua não tiver o espaço que ela precisa dentro da boca, ela vai recuar para trás e vai estreitar a passagem do ar na garganta. Você pode estar se perguntando assim, mas doutor, ainda não entendi. Ok, então vamos explicar para você. Imagine o seguinte, a passagem do ar na garganta está estreitada. Isso vai fazer com que você tenha um fluxo respiratório menor do que deveria. Um fluxo reduzido vai trabalhar de duas formas. Primeiro, que o fluxo de ar ele também limpa a cavidade nasal. O ar passa e move tudo que está ali por dentro. Na cavidade nasal nós temos vários cílios que servem para reter sujeira, etc. e tal. E a própria secreção que é produzida para lubrificar a área vai tudo limpando. Quando o ar não passa, aquilo vira uma colônia de férias de vírus, sujeira, poeira, bactéria. Como assim, doutor? Bom, se a criança, por exemplo, está com o nariz entupido, ou se ela não consegue respirar pelo nariz porque não tem espaço para a língua, que é o mais comum, ela vai então ficar com uma via respiratória nasal sem o uso adequado, ou usando menos do que deveria, e aquilo vai começar a acumular secreção, e a secreção, através desse canalzinho que tem do nariz até o ouvido, vai levar o quadro infeccioso e gerar otite. O segundo ponto é que, respirando menos do que deveria, cada célulazinha do seu corpo vai receber menos oxigênio. E o oxigênio é a matéria-prima principal para que a sua célula produza energia para gerar novas células, e estas células, algumas delas serão células de defesa. Portanto, respirando menos do que deveria, o seu sistema imunológico acaba ficando comprometido. Eu tive ao longo da minha carreira a oportunidade e o privilégio de evitar com que crianças passassem por cirurgias de otite, cirurgias de adenoide, cirurgias de amígdala da seguinte forma. Iniciávamos o tratamento através de aparelhos corretivos do tipo Polis, né? E esses aparelhos criavam, primeiro, o estímulo de crescimento para cada, que isso é a médio e longo prazo, leva às vezes 2 ou 3 anos, dependendo de cada caso, e, paralelamente a isso, cria um processo de compensação, ou seja, nós calculamos qual é a falha de crescimento que esta arcada tem, desenhamos um aparelho para suplementar aquela falha, e a criança, enquanto está usando o aparelho, passa a respirar melhor. Respirando melhor, limpa a cavidade nasal e leva mais oxigênio para as células. Consequentemente,
aquela célula tem condições de gerar células de defesa e até a energia suficiente para fazer o processo de manutenção do organismo. Muitas vezes chegam as crianças com um quadro de gripes e resfriados frequentes, recorrentes, algumas vezes com otites, garganta inflamada, etc. E os pais contam que quadro infeccioso a cada 15 dias, antibiótico a cada 15 dias, sorinho diariamente. E é uma loucura, quando está saindo de uma infecção já está entrando na outra. Muito bem. Daí essa criança, quando passa a usar o aparelho, passa a ter mais resistência do que os pais. Porque quando nós aprendemos na universidade, nós aprendemos assim: a criança sofre muita infecção porque ela ainda não travou contato com os vírus e as bactérias existentes. O que nós temos observado é aquela criança que respira bem, ela não tem tantos quadros de gripe, resfriado e otite, tá? Então os pais falam: puxa vida, eu vou marcar uma consulta agora para mim, porque eu fico gripado e o meu filho não mais. Eu fico gripado e a minha filha não mais. Então isso é uma constante na maioria dos casos que são tratados através da biorreprogramação bucal, tá? Então o que eu queria que você entendesse é isso. São 2 pontos que podem ajudar o seu organismo a se fortalecer de forma simples. Porque veja, não vai ter um momento que vai precisar cuidar da arcada dessa criança? Porque a otite é mais comum em criança. Acontece no adulto, mas não é tão comum. Então veja, o ideal é que nós já iniciemos um tratamento corretivo a partir dos 3 anos, quando tem quadros desta ordem: otite, rinite, bronquite, asma, gripes e resfriados frequentes ou recorrentes. Já tem indicação para fazer o tratamento de correção ortopédica e ortodôntica. Correção ortopédica e ortodôntica é o seguinte: ortopédica é fazer a estrutura óssea bucal crescer, e ortodôntica porque vai criar os espaços para o nascimento dos dentes permanentes, tá certo? Espero que você tenha gostado muito desse episódio, que fala sobre um assunto que acomete milhares de pessoas nesse planeta, principalmente as crianças. Então peço de antemão aqui que você me ajude a divulgar estas informações compartilhando este áudio para outras pessoas, tá certo? E quero deixar aqui também o caminho para que você nos encontre. Você sabe que pode nos encontrar através das mídias sociais ou até mesmo no Google. Basta digitar lá Rogério Pavan e você vai achar facilmente a maneira de se comunicar conosco. Você pode fazer, por exemplo, no Instagram é Rogério Pavan Oficial. No YouTube, basta digitar Rogério Pavan, você encontra. E desta forma você facilmente vai encontrar, assim como no Facebook e no LinkedIn, nos caminhos todos você pode falar conosco com muita facilidade. Tá ok? Muitíssimo obrigado por chegar até aqui. Você é um cara muito especial, uma pessoa muito especial, você, homem ou mulher, muito especial porque você chegou ao final de mais um episódio. Parabéns para você por ser uma pessoa perseverante. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!